Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos falar sobre labels e seletores no Kubernetes. Como objetivos da aula, vamos aprender como gerenciar labels em nodes, como gerenciar um deploy através desses labels e como gerenciar um deploy através de seletores. Quando você realiza a instalação do Kubernetes, o próprio instalador ali durante todo o processo de configuração do cluster, ele define algumas informações referente aos seus nós. Então, por exemplo, nós vamos já ver na prática esses comandos. Consigo trazer informações do label do Node 1, do Node 2, a questão de labels. Então, ele traz informações, por exemplo, como a arquitetura, qual o sistema operacional, qual o host name, qual seria o OS Linux, né, no caso do sistema operacional, o host name kube-node, a arquitetura MD64. Essas informações elas já estão definidas para os nossos nós. Posso adicionar novas informações, por exemplo, indicando que são nós para testes, nós do cliente X, do cliente Y, da cloud X, da cloud Y. Sim, posso fazer isso. Então, uma vez tendo um label definido, você consegue listar, filtrar, fazer migração, por exemplo, você possui aí deploys em um nó, você quer mover para um outro, a partir desse filtro, né, você muda ali, não, o nó que possui o label X é onde que agora os deploys devem ser executados. Aí simplesmente ele vai ver ali, né, nos metadados, lembrando que etcd é a nossa base de dados com chave-valor, grava essas informações. Então, por exemplo, quando você faz o backup do cluster, você faz o backup dessas informações, como os metadados referente aos itens do cluster. Então, nesse caso aí, o nó 1 e o nó 2, eles já possuem labels, né? Por exemplo, a diferença ali do 1 e do 2 é que o hostname 1 é o Kubinode. Temos também indicando a role, a versão. Vai ter uma aula específica que você vai aprender, é a última aula do curso, como instalar o Kubernetes no single node e no a gente chama de multimaster, né? Você já pegou a infraestrutura com o cluster instalado. Aí para a gente ganhar um tempo e tal, já ir direto no assunto. Mas no final do curso teremos sim esse assunto. Aqui é um exemplo de um deploy usando o label, ele usa o Node Selector. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse Node Selector aí no começo do curso. E eu havia comentado que em uma determinada aula a gente vai tratar com mais detalhes, né, como que funciona o seletor. Temos também a questão da afinidade, quando você define um peso para um nó que possui um determinado label, você coloca um peso maior, um peso menor, e assim o nosso scheduler, né, que é o agendador, ele consegue, através dessas informações, realizar a alocação, né, de réplicas, dependendo aí se tem um maior peso, mais réplicas, menor peso, menos réplicas. Bem, então tem bastante coisa para fazer. Para começar, indo lá no Cube Master, nossos nós estão prontos. Como que eu vejo? Kubectl, get nodes, aquele diagnóstico básico que você faz, todos estão ali de pé. O pods "-a", esse A indica aquela flag "-a" o namespace, então em todos os namespaces você pode ver que todos estão rodando no namespace, todos os pods, né, no namespace for labs, que é aquele nosso projetinho, que é sempre a alterado, melhorado no final de cada capítulo. Temos aqui dois pods que foram completados, no caso aqui, esses pods são tarefas, são jobs, né?
Aí tem o cálico, o Core DNS, aqui o metal, no finalzinho o metal LB System. Então, se estiver assim, ó, 1/1, 1/1, quer dizer que o seu cluster está pronto, né, está funcionando. Muito bem. Como que eu vejo informações sobre um nó? Então, vamos lá. Eu uso o comando kubectl get node nó, e aí eu uso o nome do nó, por exemplo, kube node 1. Se eu uso esse comando, ele traz somente informações reduzidas do nome do nó. Se eu uso o show traço labels, aí eu vou trazer mais informações, como nós vimos ali no slide. Se eu mudo o nome do nó, por exemplo, para 2 aqui, olha lá, traz mais informações. Um detalhe do nome do nó, informações sobre o nó, como por exemplo, Cube Master, o que você vai perceber aqui? Vamos lá, ele tem alguma coisa diferente, né? Vamos lá, beta, kubernetes.io, arquitetura, OS Linux, até aí normal, arquitetura tá igual, o hostname, claro, muda, né? O OS, opa, ele tem um role. Esse roller, na hora que você lista os nós, você consegue ver aqui, ó, tá? No caso, o role master. Muito bem. Uma vez que o nó possua um label, como que eu faço para adicionar um label? Então, é isso que nós vamos ver. Então, o comando para adicionar é o kubectl label node ou nó. O nome do nó, que no caso é o kubnode 1, aí você trabalha com label com chave igual valor. Por exemplo, cloud igual, aí você define, por exemplo, um valor. Vamos usar aqui, pessoal, uma cloud que é muito conhecida, que é a AWS. O que eu estou indicando aqui? Que esse nó ele está hospedado lá na AWS. Então, olha que interessante. Você tem ali uma quantidade de nós em seu cluster, e aí vem a pergunta: qual é o nó que está na cloud X, o nó que está na cloud Y? Eu não preciso ficar, né, procurando esses nós. Simplesmente eu faço o seguinte: eu defino o label para esses nós e lá no deploy, dependendo do deploy, se é um deploy que precisa de mais recursos, você vai ver, bem, do conjunto de nós que eu possuo, qual que tem mais recursos computacionais, mais memória, mais processamento? Ah, é o que está na cloud AWS. Então você sabe que o seletor para aquele deploy vai ser a cloud AWS. Então o que ele vai fazer? O scheduler vai ver essa informação, né? E a partir do label ele vai alocar as réplicas daquele deploy naquele conjunto de máquinas. Vamos fazer agora para o nó 2. No nó 2, o cloud vai ser a do Azure. Aí. Lembra do comando do show labels? Deve ter aí na lista, né? Ó, no nó 1, get node, get nó. Então, veja o que acontece agora no final. Ó. Ele, no final não, logo no começo, no meio, vamos ver aqui. Ó. Nananã, arquitetura, aqui ó, tá no finalzinho, no final da linha eu ia falar. Ó, cloud igual a AWS. Ah, legal. Aí Node 2, Cloud igual Azure. Ok. Bem, para filtrar, posso usar o label, porque vamos colocar uma situação que você possui muitos, mas muitos nós. O que você pode fazer? kubectl get nodes ou get nó -l, que vem de label, cloud igual, então o label funciona assim, chave valor, AWS. Pronto, ele só listou um. Vamos mudar agora de cloud. Então o que ele poderia mostrar aí? Ah, poderia mostrar 5, 10, 15. Então esse comando que você utilizou para definir o label, você poderia simplesmente ir colocando aqui, ó,
nome do nó, comando, nome do nó, né, o label, e assim por diante. Ah, faço isso aí algumas vezes, pronto, já tenho o meu grupo. Aí troca de cloud, mesma coisa, nome do nó. Então, na hora de listar, você consegue filtrar, né, só AWS, só Azure. Ok, você aprendeu então, né, como funciona essa configuração do nó. Existe ali uma maneira também de você colocar uma roller, tá? Se você, por exemplo, na hora que lista os nós, gostaria de colocar uma roller para o nó 1, para o nó 2. Lembra do comando do label? Ah, kubectl label node, o nome do nó. Aí você tem que trabalhar assim, olha como funciona. É node-role ponto kubernetes ponto io barra worker igual worker. Aí na hora de listar, ele fala, ó, ele é um worker. Ah, legal. Então, só para definir, né, que esse nó é um worker. Ó. Aí na hora de listar, worker, worker e outro é o master, né? Ok. Bem, vamos falar do deploy. Essa ideia de definir nó, você vai lá, define o nó e tal. Né? Ah, só uma dica, eu não vou usar ainda, em uma outra aula a gente vai acabar utilizando, quando você precisa remover o label. Você faz o seguinte, você coloca a chave traço. Então esse traço ele tira o label, tá? A gente não vai ver ainda, mas só comentando. Se eu não me engano, acho que é a próxima aula a gente vai falar sobre essa parte de remover. Mas por enquanto deixa aí o label. Bem, vamos falar do deploy. O deploy ele está lá na pasta 4541 label deploy label. Tá aí o arquivo. Vamos visualizar, né, para ver. Bem, o que, que tem aí? Um deploy, tem o API verso, o nome dele. Ele possui, né, uma label app BusyBox. Tem duas réplicas. App BusyBox. Existe um container do BusyBox. Tem essa imagem com essa versão. A política, né, do download de imagem. Se estiver no nó, ele não faz download, né? If not present, não faz o pull. Executa um comando com o tempo e aí vem a questão. Do nó 1, do nó 2, onde que esse deploy vai alocar as duas réplicas? Eu tenho certeza que vai ficar no nó 2. Como você tem certeza? Lembra do comando que você definiu um label para o nó 2? Ó, dá uma olhada, lembra desse comando? kubectl label node, kubnode 2 cloud igual Azure. Então, existe aqui no final um seletor indicando, informando ao scheduler para alocar essas réplicas no nó que possui cloud. Aqui eu não coloco igual, coloco dois pontos, né? Que é a sintaxe do imon, né? Do arquivo imon. Então, o chave e o valor. Ok, então já sei que vai cair lá. Como que eu aplico ele? Bem, para aplicar, você usa o apply, né? Como que eu faço aí? Uso o kubectl apply -f4541 label aí deploy label. Como que eu faço para listar esses pods? Detalhe, a partir do label, que ele era app BusyBox, e ainda mostrando em qual nó foi alocado. Aí a gente começa a usar mais de uma flag. Então, kubectl get pods, -l do label, app igual BusyBox, -o wide. Lembra desse -o wide? Para listar. Desse jeito, o que vai acontecer aqui? Apareceu um caractere estranho no meu. Está aparecendo
Negócio estranho. Agora foi, ó. Tá? É o meu teclado que eu apertei aqui e veio duas teclas junto. Então, kubectl get pods menos L, pp igual busybox menos white. Ah, legal, mostra os pods que trabalham dentro desse label, né? Aquele nosso arquivo ele definiu um label, app busybox. Mostra também que eles estão rodando, o tempo, o IP de cada um. Agora veja o detalhe aqui no final. Ah, tá. Então tá lá no Cube Node 2. Claro, eu não preciso ir lá e usar o Docker Container LS, tá lá. Tá? Mas como que isso aconteceu? Porque você fez um direcionamento, né? É para ir para o nó que tem esse label. Como que eu faço para migrar essas réplicas que estão no nó 2 para o nó 1? Ou seja, um cenário muito comum no dia a dia. Migrar réplicas de uma aplicação que estão dentro de uma cloud para uma outra cloud. Pô, mas para qual motivo? Sei lá, aquele nó que você conseguiu na outra cloud tem mais recursos, ou você terminou o contrato com essa cloud que você está atualmente, quer passar para uma outra. Então, como que eu faço? Eu vou editar o deploy. Uma coisa que é muito interessante quando a gente utiliza o kubectl é que você pode deletar, como você já aprendeu, você pode aplicar, você pode criar, você pode listar, mas também você pode editar. Ou seja, uma vez que aquele deploy está no ar, né, e aí vem a pergunta qual é o nome do deploy, get deploy, ele se chama deploy label, você pode editar e mudar alguma informação nele. Então, como que eu faço? kubectl edit deploy e o nome do deploy que eu quero editar. No caso, deploy-label. Faltou um E L no final. Aí eu vou procurar a informação referente ao Node Select. Seguindo ali, né, a mesma configuração, você vai encontrar as 50, 51 ali por essa linha. Tá vendo que ele define o Cloud Azure? Então, aperta a tecla I para entrar no modo Insert e aí você apaga esses DURE e digita WS. Aperta o ESC para sair do modo Insert, depois digita dois pontos WQ, né, que é o Write Kit. Como que eu sei que funcionou? Lembra do comando de listagem? Olha que interessante. Ele simplesmente cria a réplica no novo nó para depois remover a réplica daquele nó inicial. Por que ele faz isso? Assim, o cliente que está acessando não vai nem perceber, ele não fica sem acesso à aplicação. Depois de um tempinho, na hora que eu listo, eu estou percebendo que eu já estou rodando as réplicas no nó 1, ou seja, eu consegui realizar a migração, e aí depois de um tempo, eu só vou encontrar essas réplicas no nó 1. Poxa, como que é fácil, mas veja o que você fez antes. Antes você definiu um label e no seu deploy você usou o Node Selector. Ok. Vamos deixar ele aí, tá? Não altera, deixa ele aí. Nós vamos agora falar sobre o seletor. O seletor vai trabalhar com o peso, né? Isso já foi explicado aí na introdução do capítulo. Um pouco de réplica para um nó, um pouco de réplica para outro nó. Como funciona esse peso? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar um arquivo que vai atualizar o comportamento do nosso deploy. Onde que ele está? Vamos lá. Dentro da pasta 4541, label, você vai encontrar o deploy selector. O que ele tem de diferente? Vamos ver. Bem, temos aqui um kind, API version, né? Aqui está ok. Nananã, quantidade de réplicas. Tá, aqui, ó. Começa, pessoal, nesse ponto, a afinidade. Só um detalhe que o meu aparece com 5 réplicas, né? Mas na verdade
São 6, tá? Eu vou editar aqui o arquivo. São 6. Tudo bem. Agora sim. Tá, tinha um menos um aqui. Ó, 6 réplicas, né? Na afinidade, ele define a afinidade do nó. Como funciona isso? Olha que interessante essa frase aqui, ó. Preferred during scheduling, ignore. Que isso? Ele está falando o seguinte: durante a execução, você vai trabalhar com a preferência dentro da afinidade. Então, essa preferência ela tem um peso 20 para a chave que possuir o valor AWS. Então, ele tem uma expressão que bate, né? Key, cloud, operator, in. No caso, a operação seria in. Dentro dessa chave, deve ter o valor AWS. Resumindo, quem tem a cloud AWS vai ter o peso 20. Aí ele continua, 80, preferência, e aí ele vai ver a expressão que bate. A chave cloud com operador in valor Azure, peso 80. Resumindo, na hora de aumentar a quantidade de réplicas, porque atualmente ele está com 2 réplicas, vamos lembrar. 2 réplicas. Ele vai aumentar para 6. E aí vem a pergunta: quantas réplicas vão ficar no nó 1? Quantas réplicas vão ficar no nó 2? Vamos lembrar que o nó 1 tem o label cloud igual a AWS. E ali tem o peso 20, quer dizer que chegando a um peso 100, eu sei que a quantidade de cópias vai ser menor no nó 1. Lembrando que o nó 2 ele tem lá o cloud igual a Azure. O que acontece ali? Peso 80. Eu entendo que de 6 cópias, o nó 2 vai possuir mais cópias. Vamos ver na prática isso acontecendo? Então vamos lá. Primeiro eu vou usar um apply, né, para aplicar. kubectl apply "-f". Veja que ele falou assim, ó, o deploy ele foi configurado. Configurado. Na hora que você lista as réplicas, aí você vai ver que tem umas que estão terminando, estão rodando, tá? Vamos aguardar até todas estarem como running. Uma dica é você deixar o "-w", que aí ele vai mostrando em tempo real o que está acontecendo. Vamos lá, Ctrl C aqui, ó, tá terminando ali. Ó, aqui você já encontra o nó 1 com uma réplica, aí o nó 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, de seis réplicas, o peso 80 deu 5 réplicas para o nó 2. O peso 20 deu uma réplica para o nó 1. Mas espera aí, eu posso mudar esse comportamento? Por exemplo, nós editamos aquele deploy e migramos de um nó para o outro, apenas mudando ali o Node Select Cloud de Azure para AWS. Vamos ver como funciona a edição desses pesos? Olha só, quando você lista os deploys, nós temos deploy label. Se eu usar o edit deploy e digitar aqui, ó, deploy label, ele vai mostrar, né, as informações do deploy, isso que está acontecendo em tempo real, ó, 6 réplicas e tal. E onde que eu encontro essa questão do peso? Você vai encontrar pelo menos o meu aqui, ó, na 48 e na 55. Então, a AWS, claro que também poderia trocar ali os valores, né? Mas vamos trocar o peso direto. Ó.
80 e no Azure 20. Vamos mudar esse comportamento. Poderia colocar 50-50? Será que ele entende isso? Vamos ver? 50, 50. Como que eu gravo? Ask dos pontos WQ. Foi editado. Agora eu vou listar e eu já percebo que tem uma movimentação ali, ó. Já está criando container, já está terminando. De 6 réplicas, vamos ver se o Kubernetes é bom de conta. A ideia é que ele faça esse balanceamento aí tendo 5 para cada um, 3 para cada um. Geralmente ele já faz isso, mas eu gostaria que você notasse como funciona essa questão da afinidade. Vamos ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que já está pronto aqui, pessoal. Aqui deixa eu só remover aqueles terminando, terminando. Vamos contar então? Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você pode também fazer assim, ó. Na hora que você listar, você pode listar com cloud igual a AWS. Get pods. Cloud. Vamos ver aqui. Cloud AWS. Azure. Não listou, né? Deixa eu ver aqui na listinha o porquê que ele não listou. Getpod. Ah, tá. Aqui nós não colocamos esse label, né? Mas a gente consegue listar aqui, ó. Getpods menos all white. Aí se você usar um pipe grep e colocar o node 1, aí você consegue ver que tem 3 e node 2 tem 3. Os IPs são diferentes, então ele conseguiu realizar o balanceamento. Bem, para terminar essa parte do seletor, vamos remover kubectl delete "-f 4541 barra label barra deploy selector". Ok? Então, voltando para o nosso material, recapitulando, gerenciamos labels em Node. O que é isso? É definir alguma informação sobre aquele nó, referente, por exemplo, a uma cloud, referente a um cliente, né? Nós trabalhamos com duas clouds, o AWS e o Azure. Depois, como que eu trabalho nessa parte de deploy, nós temos aquele seletor, onde você especifica, né, qual é o seletor, qual é o nó, né, que tem aquele label. E aí entramos no seletor na questão de afinidade, um peso maior, peso menor, e vimos como funciona o comportamento no deploy. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.